alunos queridos da primeira série, como que vocês estão? Espero que muito bem e animados para mais uma aula de História. Eu sou o professor Eduardo aqui e nós vamos falar sobre um tema muito bacana. A gente está vindo numa sequência de aulas sobre a Idade Média e hoje vamos falar sobre as cidades e também as feiras medievais. Sim, pessoal, as feiras medievais vão ser um elemento muito importante neste período da Idade Média, mais ali para o fim da Idade Média, encaminhando praticamente para o fim da Idade Média, tá bom? Então vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. Então, nossos objetivos: compreender as transformações decorrentes do renascimento do comércio e das cidades na Europa medieval. Então, pessoal, se a gente vai ter renascimento das cidades, quase em paralelo, pessoal, a gente vai ter um renascimento também do comércio. Lembra quando o professor deu aula de feudalismo, em que a sociedade tem um declínio do comércio desde o Império Romano, o fim do Império Romano, aí entra no feudalismo, a gente tem um declínio comercial na Europa, né? Se concentra muito na questão agrícola ali dentro do feudo. Agora a gente vai ter um renascimento das cidades e também do comércio junto com as cidades medievais. E também a gente vai analisar o papel das feiras neste movimento de renascimento do comércio. As feiras, pessoal, vai ser muito importante, vão ser muito importantes, né? Foram muito importantes para esse renascimento do comércio neste período em que a gente está tratando, tá ok? Mas antes, quais mudanças que vocês lembram aí que possibilitaram o crescimento da população na Idade Média? Porque a gente cresceu a cidade também e com a cidade crescendo, cresceu a população, né? É uma coisa também está paralela à outra. O crescimento das cidades está paralelo ao crescimento populacional. O que mudou na sociedade medieval que possibilitou essas mudanças, né? Esse crescimento da população? E por que então as cidades elas começam a crescer? Vocês lembram? Então vamos ver aqui, vamos refrescar a nossa memória. Então a gente tem as inovações tecnológicas, pessoal, lá na agricultura, que vão possibilitar então o crescimento da população, né? Como a rotação trienal, lembra? Deixa uma terra descansando, planta em outras, depois vai revezando durante 3 anos. E o uso da charrua, aquele instrumento ali que você coloca no peito, ali um arado, né? Coloca no peito de um cavalo. Isso possibilitou ali o animal trabalhar por mais tempo e tudo mais. O modo, né? Com rodas também facilitou o trabalho animal, a tração animal. E por que as cidades elas cresceram? Por que será? Com as inovações tecnológicas, muitas pessoas vão acabar deixando o campo, pessoal. O feudo ele vai começar a produzir mais do que ele precisa. Então a gente vai ter também comércio, pessoas vão sair do feudo para vender produtos. Tá? Os comerciantes vão começar a sair de um feudo, ir para uma cidade, sair de um feudo para o outro, comercializando. O comércio ele vai começar novamente, né? E as cidades também. E esse crescimento populacional, essas pessoas que vão para a cidade, vai fomentar a necessidade de empregos na cidade. Por exemplo, um sapateiro, né? Um ferreiro, certo? Então, a gente vai ter surgimento de vários comerciantes ambulantes nas cidades e também de artesãos, né, que vão produzir esses bens de consumo. E aqui, pessoal, essa imagem panorâmica desta bela cidade refere-se à cidade de Bolonha, né, cidade da primeira universidade, né? Por que as cidades são tão diferentes uma das outras? Por que será, pessoal, que uma cidade ela se diferencia tanto na arquitetura quanto no modo da formação, né? O que acontece para uma cidade ser tão diferente de uma para outra, né? Em muitas cidades no Brasil, por exemplo, a gente tem a presença de uma praça central. Na sua cidade, a gente tem a presença de uma praça central? Você já foi na praça, por exemplo, na minha cidade tem a gente chama de Praça da Matriz, que é a cidade em que você vai lá, tem uma igreja matriz, né? A principal igreja ali da cidade, né? Então, geralmente é o coração da cidade, ali no centro da cidade que a gente tem esta praça, né? E qual que é a finalidade será? Por que a gente tem
esta praça ali no meio da cidade. Por exemplo, Curitiba, a gente tem a Praça de Tiradentes, como a gente pode ver aqui, né? Com uma igreja no centro também. Mas e a cidade medieval? Como que funcionava a cidade medieval? A gente viu que a nossa cidade hoje tem uma praça no centro, tá? Mas e na Idade Média? Como que era essas cidades que elas estão começando a ressurgir? Vamos ver? Então, com o aumento da oferta de alimentos por conta dessas inovações tecnológicas na agricultura, né, o campo já não havia necessidade de tanta gente trabalhando. Muita gente vai sair, né, para escoar também esses produtos produzidos, né? Assim, muitos camponeses que deixam o campo, eles vão para a cidade, e as cidades vão crescer, né? Então, as cidades elas vão se tornar importantes centros comerciais e religiosos também, pessoal. Essa ideia da igreja ali no centro de uma cidade, porque a cidade vai passar a ser um centro religioso importante, entendeu? E também para administrar a cidade, um centro administrativo. Muita coisa você vai passar a resolver em uma cidade, tá ok? Então aqui, pessoal, grande parte das cidades medievais, elas vão começar nas terras de condes, duques ou até mesmo bispos. Como assim, professor? Lembra lá da divisão do feudalismo, da relação de vassalo e sucerano, que um vai passando a terra para o outro, né? Algumas cidades nessa região onde era de um duque, nessa terra que era ali, que tinha o feudo, mas ainda além dos limites do feudo, a terra era de um duque, ou até mesmo de um bispo da igreja, né? Algumas cidades vão começar a surgir nesse contexto, ali próximo dos feudos, próximo de feiras, né? De feiras comerciais, né? E os moradores, eles tinham que pagar impostos, então, para esses donos ali das terras, né? E prestar serviços gratuitos para esse dono. Como? Que serviços gratuitos? Consertar a estrada, consertar a ponte, certo? Então, de certa forma, você tinha que trabalhar também ali para o dono, para o duque ali, para o bispo daquela terra, né? E para se libertar desse controle, né, desse controle próximo dos feudos, os habitantes das cidades, eles vão lutar de várias formas para conseguir maior liberdade, tá, pessoal? Então, a gente vai ter algumas revoltas, inclusive, mas a gente vai ter umas formas de se revoltar muito interessantes, uma forma aí de protesto, se assim podemos dizer, melhor dizendo, uma forma de resistência a esses bispos, a esses duques. E qual que é a forma? Os burgos, pessoal. Os burgos, eles vão sair do feudo, tá? Então a gente tem o feudo ali, né, região onde tem um senhor feudal, um dono de uma terra, e os burgos, eles vão sair dessa região, né? Mesmo sendo próximo, eles vão tentar buscar independência do feudo. Então, o que acontece? Esse burgo, ele vai ser uma pequena cidade fortificada, onde vários comerciantes, vários mercadores vão se concentrar nessa cidade, nesse burgo. Vários ferreiros, artesãos, eles vão sair dos feudos e vão se concentrar nos chamados burgos. E uma coisa, pessoal, os burgos, eles eram uma cidade fortificada. Tá, professor, mas por que fortificado? Por que tem muralha no burgo? Lembra quem que fazia a defesa dos camponeses? Quem que eram os que batalhavam? Eram os cavaleiros, era a nobreza que dava proteção a eles. E no burgo a gente não tem mais a ideia de nobreza ali protegendo. Então essas cidades elas vão ser fortificadas, geralmente vão ser muradas. Entenderam a lógica? Né? E aqui a gente vai ter mais liberdade quanto a isso, né? Quanto dentro do feudo. Mas vocês sabem de onde que vem a palavra burguesia, então? Agora vocês estão tendo um pouquinho de noção, né? Essa palavra burguesia que a gente usa até hoje, burguês, né, e tudo mais, ela começa lá dos burgos, tá, pessoal? Agora vamos para a nossa primeira atividade da aula, né? Vamos concentrar aqui nesta imagem que o professor preparou para vocês. Então, analise a imagem ao lado. Então, analise a imagem, olha a imagem, interprete a imagem, quais elementos da imagem se destacam. Então, olhando a imagem aqui desta cidade, deste burgo, quais são os elementos que se destacam, beleza? Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então vamos responder aqui, pessoal, esta fonte, né? Olha, é a cidade de Furs, da França, né? Ilustração do Armorial de Guilherme Revel, lá do século XV, né? Então é uma fonte muito interessante, né? Que a gente pode analisar até os dias de hoje, certo? Então vamos ver aqui quais elementos a gente pode destacar. Então a gente tem a muralha e suas torres que serviam para a defesa, porque agora a gente não tem essa ideia da nobreza ali defendendo os burgueses ali, digamos assim, né? E a igreja que mostra a importância da religião. A igreja ela não deixou de ser importante, né? E os edifícios, casas, que eram provavelmente de comerciantes chamados burgueses. Olha aí, pessoal, a origem da palavra burguesa, burguesia, né? E pessoas ricas, porque eles viviam nos burgos. Eles saíram dos feudos e estavam vivendo nos burgos. E aí vai começar a burguesia, que vai começar a se enriquecer, pessoal. E aqui a gente vai ter praticamente o surgimento de um novo grupo social, que são os burgueses. Eles ascenderam socialmente de certa forma. Agora eles não são camponeses ou servos, mas são burguês, né? O burguês. Então quem que era o burguês? O burguês eram pequenos comerciantes que cresciam socialmente por causa do acúmulo de riqueza. Então, era aquele comerciante que começou ambulante, aí ele foi crescendo, aí de repente ele arrumou um funcionário para ajudar a vender, e de repente ele foi crescendo, acumulando riqueza, certo, pessoal? E eles conseguiam, por meio da atividade comercial, essa riqueza, né? E daí que tem a origem a palavra burguesia. Agora ficou claro, né, pessoal? Agora, nossa! E aqui a gente tem um retrato, né, de Jack Beaufort e sua esposa, né? Que são grandes burgueses também conhecidos ali, né, de Augsburg, né? E o burguês, então, pessoal, na cena a gente vê, né, elementos importantes que são retratados, né, pela burguesia, né? Então a gente vê um homem contando moedas, né, pessoal, o dinheiro, a questão do dinheiro, e uma mulher com um livro. E a imagem apresenta elementos típicos do mundo burguês, né? O dinheiro, o espelho, né? O produto, né? O livro e tudo mais. A questão do câmbio, pessoal, os cambistas. Quem que eram esses cambistas? A gente vai ver agora e vai ficar mais claro esses elementos quando a gente entrar nas feiras. Mas antes, vamos fazer uma atividade para ver se a gente está entendendo tudo que a gente está aprendendo aqui. Então explique quem eram os burgueses medievais. Eu vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. E aí, pessoal, conseguiram entender então quem são esses burgueses? Quem eram os burgueses medievais, né? A origem da palavra burguesia que a gente usa até os dias de hoje, né?
Então os burgueses, eles fazem parte de um novo grupo social. Olha só, agora a gente está rompendo com a lógica feudal, pessoal. Olha que interessante analisar as histórias, né? As mudanças na história, como que elas ocorrem, né? Então surge na Idade Média esse novo grupo social, principalmente a partir do século XII. E muitos deles, eles vão viver nos locais chamados de burgos, né? Que depois vão originar cidades. E através do comércio eles passam a acumular riqueza. Então começa com o acúmulo, inovações agrícolas. Claro, pessoal, um processo lento, tá? Vamos relembrar sempre isso, né? E daí daquelas inovações agrícolas a gente tem um aumento da população, aumento das cidades e a gente começa a ter os burgos e os burgueses e esses comerciantes que vão ascender socialmente. Mas a gente tem um elemento muito importante para o comércio dessa época, inclusive para os burgueses, que são as feiras, certo? O contato entre todas as regiões das rotas era intenso, pessoal. Então as feiras, elas se encontravam em algum ponto, em alguma cidade, e vários comerciantes de vários outros locais começavam a frequentar aquelas feiras, né? E as feiras, geralmente, né, no cruzamento de rotas, né, surgem essas feiras de comércio. Então elas vão surgir ali, é uma rota comercial de um burgo para outro, de uma cidade para outra, com outra rota comercial. Naquele cruzamento, a gente vai começar a ter o surgimento de feiras ali, que vão se tornar muito importantes para o comércio, né? E as mais ricas e importantes foram as das regiões de Champagne, na França, tá? Então, vai ser uma das mais importantes ali, feiras medievais. Aqui a gente tem uma pintura de como seria essa feira medieval, aqui o pessoal trazendo mercadoria, transportando, né? Muita aglomeração, né? Ali nessas feiras medievais, numa cidadezinha. Que até aqui é interessante a gente analisar essa cidadezinha medieval, tem ainda o moinho lá atrás, a igreja, né? E essa concentração mais no centro da cidade. Então as feiras, pessoal, elas eram itinerantes. O que é itinerantes, né? Elas ficavam entre 15 e 60 dias em cada cidade. Então ela saía de uma cidade e ia para outra, saía de uma cidade e ia para outra, né? E aconteciam uma ou duas vezes por ano, certo? E reunia comerciantes de várias partes da Europa. Então o comércio na Europa, gente, ele começou a reviver, né? De várias partes ali, começa a sair de uma cidade importante para outra. Então você que produzia algo que em uma região não produzia, você começa a trazer aquilo, né? E isso vai movimentar muito as rotas comerciais. E elas também eram festivas, com vários músicos, artistas que faziam dança, malabarismo e teatro. Gente, as feiras, até hoje, né, pessoal? Muitas feiras, não sei na cidade de vocês se tem alguma feira, mas às vezes tem música, tem artista e tudo mais, né? Isso fazia parte das feiras, era um momento bacana ali, né? Você ir na feira, conhecer pessoas novas e tudo mais, né? Em torno das maiores feiras vão surgir grandes cidades. Então as feiras, essa aglomeração de gente, muita gente vai começar a falar, não, eu acho que eu não vou só vir aqui 60 dias, eu acho que eu vou instalar um comérciozinho aqui, vou colocar minha casinha aqui mesmo, e assim vai começar a surgir grandes cidades. Então da Ásia chegavam mercadorias raras e exóticas, pessoal. Olha o tamanho que começou a surgir. Rotas comerciais vindo da Ásia, né, como cravo, canela, pimenta, seda, perfumes e porcelana. Por que isso, pessoal? A gente também vai ter um contexto de cruzadas, que vai acontecendo tudo paralelo, tá, pessoal? A gente vai separar em aulas, mas é paralelo. As cruzadas, elas também estão ocorrendo neste momento. Então, cristãos estão indo lá em Jerusalém e voltando. Então, a gente também tem relações comerciais por conta das cruzadas, né? E a paz e segurança eram garantidas pelos senhores feudais, duques, condes e bispos, que eles vão começar a cobrar pagamentos de taxa por essa proteção. Então, os duques olharam e falaram, cara, agora esse movimento aí não tem como a gente cortar. Vai acontecer isso. Mas então vamos começar a cobrar uma taxa por proteção, porque eles estão no meu território. Então eu vou cobrar uma taxa ali para proteger essas rotas comerciais. Então, uma atividade aqui, pessoal. Compare a feira medieval com uma feira do lugar de onde você mora. Então lembra aí de uma feira que você já foi, comer um pastel, um caldinho de cana, e traga aqui por esse contexto e vamos comparar os elementos principais. Lembrando que aí é uma resposta pessoal. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos.
E aí, pessoal, vamos ver a resposta aqui? Claro, né, pessoal? Como eu disse, é uma resposta pessoal. Então, as feiras medievais, elas duravam, né, principalmente de 15 a 60 dias e ocorriam apenas 2 ou 3 vezes no ano, né? Saíam de regiões em regiões, né? E elas reuniam comerciantes de várias partes, né? Desde vindo da Ásia, de várias rotas comerciais. E atualmente existem feiras de diferentes tamanhos, ocorrem com maior frequência, pode reunir comerciantes locais ou de diferentes partes, né? Algumas características aí vocês podem ter colocado ou não, mas aí é mais de cunho pessoal. Então, o que vimos durante esta aula? As cidades medievais, elas cresceram a partir das mudanças ocorridas no campo, porque ocorreu a migração do campo para a cidade, né? E os burgos, que eram essas cidades fortificadas, vão dar origem à burguesia, que são esses comerciantes que vão enriquecendo cada vez mais com o comércio. E as feiras também tinham grande importância e muitas dessas feiras vão dar origem a grandes cidades. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Espero muito que tenham gostado e até breve.